vocês. Vamos lá? Gilmar sempre somando muito positivamente aqui. Juízes 2, verso 6 ao verso 9, diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué. Olha só, o povo prestou culto nos dias da vida de Josué e durante todos os dias da vida de Josué, depois de Josué, os que continuaram vivos e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Então, eu quero destacar esse verso 6 e 7, que fala sobre Josué que despediu e o povo, essa geração que caminhou com Josué. Olha o verso de número 10, agora Juízes, verso de número 10. O trecho que a gente vai pegar, Gilmara sempre ajuda a gente, a Pelaceda também, é Juízes capítulo 2, versos 6 ao 15. Só estou destacando alguns, mas os versos vão ser a perícope, né, que a gente vai estar meditando nessa manhã. É Juízes 2, do verso 6 ao verso de número 15. Obrigado aqui, Camila, também. Ah, que bom, Alexandre, que você está aqui com a gente, deu para você participar. Então vamos lá. Juízes, capítulo 2, verso 10, diz assim: depois de toda aquela geração, ou seja, essa geração de Josué, depois de toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto a Baalins, abandonaram o Senhor, o seu Deus, dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses ao seu redor, provocando a ira ao Senhor. Então, esse texto aqui nos mostra duas gerações, né? Uma geração que andou com Josué e uma geração que, depois de Josué, surge uma nova geração que não conhecia o Senhor e que prestaram cultos a outros deuses e que provocaram a ira do Senhor. Eu quero falar justamente sobre essas marcas de uma geração, as marcas de uma geração que nos inspiram e as marcas de uma geração que nos alerta. Nós vamos fazer aqui, talvez hoje certamente não vai dar para a gente poder mergulhar sobre isso por completo, mas eu quero falar sobre as marcas de uma geração que nos inspira e as marcas de uma geração que gera alerta. A gente precisa entender o contexto que a gente está vivendo para que a gente possa se posicionar de forma assertiva dentro desse contexto. Não adianta a gente ver esses fatos e continuar vivendo a vida de uma forma mediana. A gente precisa ter novas posturas diante dos fatos que estão diante de nós. Deixa eu fazer aqui uma introdução para que isso faça ainda mais sentido para nós. Eu estava estudando sobre isso no último século da história, há um consenso mundial que já se passaram, esses últimos 100 anos, pelo menos 5 gerações diferentes que transitaram nesse período de um século. Gente, esqueci de fazer aqui o compartilhar. Se você não compartilhou a live, já compartilha aí. Hoje nem eu. Deixa eu compartilhar aqui, que eu acabei esquecendo de compartilhar também. Manda aí, clica no aviãozinho aqui, ó. Clica nesse aviãozinho e manda aí para pelo menos umas 20 pessoas. Esqueci. Manda aí para pelo menos umas 20 pessoas. Tantos testemunhos de pessoas que ouvem uma palavra e que tem que recebe um renovo, uma resposta depois de um compartilhar das lives. Então vamos lá. Preparados aí para o nosso devocional? Juízes, capítulo de número 2, verso 6 ao verso de número 15. Marcas de uma geração que nos inspira e que nos alertam. Nós vamos ver sobre essas gerações. Então o que nós falamos agora dentro de um período de um século, há um consenso mundial que já se passaram 5 gerações diferentes. Alguém sabe o nome de alguma dessas gerações? Um nome conhecido no consenso mundial de gerações que já passaram nesse último século, nome de uma geração? Quem já ouviu falar?
Vamos lá. Quem sabe? Por exemplo, a geração que a gente hoje está vivendo. Qual o nome dessa geração? Alguém sabe? Ou o nome das gerações que já passaram? Deixa eu ver aqui se alguém sabe dessa informação. Vou falar aqui, ó. Quais são as 5 gerações? A primeira geração desse último século é uma geração chamada Baby Boomers. Isso, a Viviane colocou aqui, ó. Tem uma geração que chama geração Z, que é a nossa geração. Muito bom. O pessoal tá ligado. Então vamos fazer aqui muito bom. Thalita, o pessoal tá antenado aí. Então olha, a primeira geração desse último século é a geração chamada Baby Boomers, que é a geração que viveu entre 1940 a 1960. Isso, Vinícius, tem a milênio. Então, atualmente, essa geração chamada Baby Boomers são a geração que está com entre 60 a 80 anos de idade. Isso, vou colocar aqui, ó, o nome das gerações. Baby Boomers, isso mesmo, Patrícia. Então, eles recebem esse... Deixa eu só ajustar aqui o meu somzinho aqui. Vocês vão entender aqui o que a gente vai aprender com esse texto. Essa geração aqui, a Mita falou que faz parte dessa geração dos Baby Boomers. Eles recebem justamente esse nome porque eles são frutos de uma explosão populacional que ocorreu, né, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, né, quando os combatentes ali nos Estados Unidos finalmente puderam voltar para casa e construir a família. Então, quando eles voltaram pós-guerra para casa, eles começaram a aumentar ali a família. Então, essa geração é uma geração extremamente idealista, disciplinada, que passaram pela guerra, né? É a geração que levou o homem à lua. E algumas características que a gente vê dessa geração, algumas marcas, algumas características, é que elas, por exemplo, procuram ter estabilidade econômica. Elas querem ter estabilidade, porque viveram um momento de guerra. Então, a estabilidade, a segurança econômica fazia muito sentido para elas. Então, essa geração chamada Baby Boomers, olha uma marca delas que a gente vê. Olha como que as marcas de uma geração faz completo sentido. Essa Baby Boomers são pessoas que entravam no emprego e elas aposentavam lá. Pessoas hoje de 60 a 80 anos de idade, que fazem parte dessa geração de Baby Boomers, são pessoas que você conversa com elas e elas permaneceram em empregos por 30, 40, né, por 20, 30 anos seguidos. Você vai ouvir muito assim, o aposentado da Vale do Rio Doce, aqui em Valadares a gente ouve muito, aposentados do Banco do Brasil. Ou seja, essa geração justamente tem essa estabilidade econômica muito forte, né? Elas são afeitas a casamento. É uma geração que permanece casada porque elas visavam essa estabilidade por ter vivido a questão da guerra também, né? A compra de um carro, aquela questão, compra um carro, uma casa, elas têm isso, né? Elas desfrutam, o número de divórcios é ínfimo nessa geração. Elas muitas vezes têm o mesmo carro. Se vocês conversar com elas no passado, o mesmo carro por muitos anos. Eu lembro que minha mãe, por exemplo, meu pai, minha mãe mesmo, nós tivemos, por, sei lá, mais de uma década, 10, 15 anos, o mesmo carro, que era o Fusquinha. A gente tinha um Fusquinha, era o mesmo carro. A gente teve o Fusquinha por muitos anos, porque era uma marca dessa geração. Minha mãe faz parte dessa geração. Minha mãe tem 73 anos, se me fala a memória, 73 anos de idade. Então ela faz parte disso. Exatamente. Então a outra geração após essa, vou só citar algumas aqui, porque não dá pra gente mergulhar muito. Mas a próxima geração é chamada geração X, que é a geração que nasceu entre 1960... Aí ó, a Naide falando, fiquei com um pai de 16 anos. A geração X, uma geração que nasceu entre 1960 e 1980. Eles estão entre 40 a 60 anos de idade. Gente, será que eu estou nessa geração? Meu Deus, eu não acredito que eu já estou. Eu estou assim. Ai, Jesus, eu estou com 42 anos. Aí, ó, o Vinícius coloca, a geração que abriu todo o centro-oeste do Brasil, desbravou Mato Grosso, é isso aí. Essa geração X é uma geração que começa a experimentar os primeiros avanços tecnológicos. Por exemplo, videogame. Eu jogava um videogame. Olha pra você ver, gente, eu não sou tão velho assim não, mas eu faço parte dessa geração. Douglas, você também tá com a gente, tá comigo nessa?
A geração que jogou aquele videogame, começou a experimentar os primeiros avanços tecnológicos, aquele videogame Atari. Tem alguém que jogou Atari? Tinha uma manete assim que você jogava. É uma geração já mais individualista, mais competitiva. Você vai ver que é uma geração onde hoje muitas delas iniciaram startups. Pesquisas apontam que 38% das startups brasileiras são de pessoas com uma média de 40, que estão na idade de 45 anos. Então, é essa época dessa geração. Então, essa geração é uma geração que está sempre em busca de conhecimento, porque ela viveu essa transição de acesso. Nintendo, aí, o pessoal está confessando a idade aqui, gente. Sou só eu não, aí, ó. O Max é do Atari, né? Tanta coisa, né? É uma geração que tem um espírito empreendedor, mais autoconfiante. Ela busca essa individualidade sem a perda da convivência em grupo, e está sempre buscando conhecimento. Você vai ver que as pessoas dessa idade... João, você tá nessa também, tá não, né, João? Você tá aí só zoando, né, João? Do disquete, isso mesmo. O pessoal aqui, tem muita gente dessa geração aqui, a geração do início da internet, muito bom. Terceiro tipo de geração, então, uma geração que busca por conhecimento, uma geração mais empreendedora, diferente da geração Baby Boomers, porque a geração Baby Boomers é uma geração que é mais conservadora. Ela tem a carteira de trabalho por 30 anos, por 40 anos. Já a geração, que é uma geração X, essa geração X é uma geração que busca conhecimento e já empreende mais, que ousa nas startups. A terceira geração é a geração chamada, que o pessoal colocou aqui, ó, é geração milênios. A Elisa está falando, é a geração feliz, né? A gente brincava na rua. Gente, eu sei como é que é. Essa é a nossa geração. Agora tem uma geração que é a geração milênios, que também pega algumas pessoas que estão aqui, que é entre 1980 a 1995. Né? Atualmente são as pessoas com 25 a 40 anos. Então essa geração foi a geração que viu a internet nascer. Então essa geração que hoje está entre 25 e 40 anos, essa é a sua geração, né, o João? Você tá novinho, né? É uma geração que é ávida pela inovação. Aí, ó, apareceu o pessoal aqui da Millennials, ávido por informação. Então, para eles não importa tanto essa estabilidade, eles importam muito com a paixão. Essa geração Millennials é uma geração que importa não tanto com essa estabilidade, mas com a ousadia, com a experiência. É uma geração que é mais caracterizada por ser imediatista. Eles viram o mundo acelerar. Por isso. Então, olha só. Por isso que por que eu estou falando isso? Porque o contexto, a geração que a gente está, ela interfere diretamente na vida que a gente desfruta, vive e se posiciona. Você vai ver que essa geração Y é uma geração que viu a internet nascer. Então ela está numa geração que o mundo é muito acelerado. Então ela busca menos automaticamente estabilidade e ela vai mais em inovação, experiência. Ela é mais imediatista. O alvo dela é ter sucesso na carreira, né? Ela é uma geração mais imediatista. Com isso aumenta também mais o índice de medo, de ansiedade. É uma geração que hoje tem muito níveis de ansiedade maior do que a geração dos baby boomers. Aqui, ó. Ixi, o jogo da cobrinha no celular. Ixi, eu joguei esse jogo, hein? Meu Deus do céu. Ai. Olha só. Isso, o pessoal está colocando. Nasci na geração errada. A gente busca instabilidade, mas sempre a forma de buscar estabilidade, quem é que falou, Isabela? A forma de buscar estabilidade é uma forma diferente da Baby Boomers. Como que a geração Baby Boomers, todos nós buscamos estabilidade, mas, por exemplo, a Baby Boomers, ele busca estabilidade entrando no emprego que lhe dá estabilidade e fica nesse emprego pro resto da vida. Já a geração Millennials, ela busca por uma estabilidade, sim, mas busca através de ousadias, de inovação, de dar novos passos, de empreender, entende? Então, todos nós buscamos estabilidade, o ser humano, mas cada geração de uma forma busca estabilidade de forma diferente. Então, enfim, a geração milênio é uma geração que está sempre conectada, compartilhando seus hábitos, as suas experiências, né? Essa geração ela teve
talvez, muito provavelmente, alguns delas aí teve aquele Motorola tijolão assim na cintura, né? Aquele celular, né? É a geração que mais tatuou, tem tatuagem, né, na história. É uma geração que valoriza essa liberdade. Eles não querem apenas sobreviver como baby boomers ou viver como a geração X, mas eles querem superviver. Estão sempre em busca de novas tecnologias. Eles nunca se conformam, eles buscam sucesso, eles buscam conhecimento. Então olha só, olha as marcas de uma geração. E por fim, as duas últimas aqui para a gente poder ser mais rápido, tem a geração Z, tem a geração de 1975 a 2010, que hoje está com a idade aproximada de 10 a 25 anos de idade. Então é uma geração que já nasceu com o celular na mão. Qual geração é que você é, meu amor? A Lu é da geração Y. Entre 25 a 40 anos, essa geração. A geração, pastor, eu nasci em 1980. Qual a geração que eu tô? 980 está entre a geração X e a Y. Né, que pega a geração X, pega dos 40 aos 60 anos, e a geração Y dos 25 aos 40 anos. Geração Z são os chamados nativos digitais. Nativos digitais, já nasceu com o celular na mão, então entre 10 a 25 anos. Para essa geração não existe diferença. A geração Z, menino hoje está entre 10 a 25 anos, para eles não existe a diferença do online e offline, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, eles estão conectados em todo o tempo. Então uma geração de multitarefa, uma geração que absorve, que é capaz de absorver muitas informações ao mesmo tempo. É uma geração que está vivendo overdose de informações. Uma geração que nasce com mais prosperidade, uma prosperidade que foi construída pelos baby boomers, né, essa estabilidade. Então é uma geração que nasce com mais prosperidade financeira do que os baby boomers. Nós temos certeza disso. Os nossos filhos hoje têm mais prosperidade do que os pais que aqui estão, sim ou não? Os filhos hoje desfrutam de um ambiente muito melhor do que os que nós desfrutamos na nossa infância. Faz sentido, gente? Então essa geração G, que são chamados Z, melhor dizendo, são os nativos digitais, é uma geração que nasce com mais prosperidade, uma geração mais ansiosa, uma geração que eu achei muito interessante, que tem o paradoxo do excesso. O que é isso? Ela tem um monte de comida na geladeira, mas ela pede pizza no iFood. Entende? Um paradoxo do excesso. Eu tenho, mas eu quero. Eu tenho vários negócios de tecnologia, mas eu busco mais um. Eu tenho várias roupas, mas eu busco mais uma. Não era uma realidade das gerações passadas. Olha uma outra coisa, geração Nutella, o pessoal está colocando aqui. Ah, Jesus, olha, eu tenho desacelerado os meus filhos. Está fazendo geração zumbizeira, né? Geração mais frágil. É verdade. Então, olha só. Essa geração, olha uma marca dessa geração. É uma geração que já nasceu com pai ou mãe ausentes no lar. Essa geração Z, de 10 a 25 anos, é uma geração que nasceu com muito mais pais e mães ausentes no lar. Elas são menos ligadas a coisas, elas são mais ligadas às experiências. É uma geração que tem esses desafios que ela vive. É uma geração que não gosta de se definir, contestam vigorosamente os estereótipos. É uma geração que não ligam para essas questões de definição de gênero. É uma geração que vive um mundo na nossa realidade de mundo hoje. A Helena está querendo entrar? Pode entrar, que pode pôr ela aqui, entrar um minutinho antes de eu entrar na palavra aqui. Eu nem falei da palavra, agarrei nas gerações aqui. Pode abrir, meu amor, se a Helena quiser entrar aqui, pode pedir ela para entrar. E a geração Alfa, que é essa geração nascida em 2010, que hoje tem até 10 anos de idade. Cadê? Vem cá. Essa aqui é a geração Alfa. Você sabia que você faz parte da geração Alfa? O que é isso, papai? Vem cá, pessoal, ver o que é geração Alfa. A geração Alfa, eu faço parte dessa geração Alfa, gente. Essa geração, ela se relaciona com o celular e com a internet normalmente.
e é uma geração que tem relação com a inteligência artificial naturalmente. Por exemplo, a Helena mesmo de vez em quando dá uns comandos para a Alexa. Ela conversa com a Alexa igual conversa com a gente, normalmente. Alexa, né? A gente não fala assim, amor. Alexa. E a gente brinca tanto, né? Às vezes com a Alexa virou parte ali das brincadeiras, né? Então essa é uma geração. Tem a relação afetiva. Olha só, essa geração ela tem uma relação afetiva entre de seres humanos com máquinas. Papai, aí tem coisa de desenhar? Tem coisa aqui nesse quadro. Aí, ó, ela está perguntando se tem coisa de desenhar aqui no meu iPad, porque desenho no iPad. Na minha geração tinha que escrever no quadro com giz. Aqui o papai está usando para poder fazer a live. Daqui a pouquinho, cadê aquele quadro que você ganhou? Tá, pode desenhar, porque o papai já está até encerrando aqui. O papai vai só falar rapidinho aqui das gerações. Cresceu demais, Helena, né? Se tirar o celular, eles passam mal. Então é essa geração. A geração que... Ó, por exemplo, esses dias a Helena estava voltando, a gente estava indo para casa, e a Helena falou assim, papai, eu quero comer açaí. Quero comer açaí. Aí eu falei assim, ô minha filha, Lenka, nós estamos indo para nossa casinha, lá nós não temos açaí lá em casa, não. Aí ela falou assim, papai, pede então no celular, pede o açaí no celular. Então, olha você ver, o contato da tecnologia com a inteligência artificial, com o celular, com o online, é tudo a mesma coisa para eles. Então, nós vivemos essa geração. Nós vivemos essa geração. Me fala aqui qual geração que você faz parte, que eu vou aplicar a palavra rapidamente aqui para nós. Deixa eu só fechar aqui. Vou só fechar aqui, amor, para eu poder encerrar, tá? Acabou que a gente delongou um pouquinho mais aqui nas gerações, mas vai fazer o sentido. Me fala aqui qual geração que você faz parte. Ei, Patrícia! Patrícia Augusta Saraiva, saudade, um abraço aí para toda a sua preciosa família. Deus abençoe muito. Fala mais, pastor, sobre as gerações. Estão identificando aí? Deixa eu ver quais gerações que estão na nossa live, para a gente poder caminhar aqui para as aplicações finais. Ó, tem Baby Boomers, tem a Millennials, tem a geração Y, X, tem a geração Z. Meu Deus, nós estamos aqui com a live com muitas gerações. Só não deve ter aqui a Alfa, né? Geração Alfa, que é essa até 10 anos de idade. Mas a partir aí da geração Z, nós temos vários. A Lara é da geração Z. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo confessando a idade, ó. Todo mundo aqui está confessando a idade, ó. Geração X, geração Milênio, geração Y, geração Z. Ah, meu Deus. Milênio. Olha aí. Identificaram, gente? Gente, faz sentido as marcas de uma geração? Faz muito sentido, não faz? Faz muito sentido. Por que eu estou dizendo isso? E deixa eu caminhar aqui para a gente poder encerrar. 1993, qual que é a geração? A geração 1993 é os millennials, geração Y. Seu filho tem 15 anos, ele é da geração Z. Então olha só, cada geração possui marcas distintas. E as marcas dessa geração revelam o que elas acreditam. Eu vou trazer só a aplicação, na quinta-feira a gente segue. Mas entende só, cada geração tem as suas marcas distintas, e essas marcas dessa geração revelam o que elas acreditam, o que elas praticam e o que elas irão colher. Preste atenção. Cada geração tem as suas marcas distintas, e as marcas dessa geração revelam o que elas acreditam, sim ou não? Revela o que elas praticam e revela o que elas vão colher. Então todas essas gerações, elas têm virtudes a serem preservadas e comportamentos a serem deixados. E aí nós olhamos para esse texto de Juízes 2 e vemos claramente
duas gerações descritas desse texto. Duas gerações descritas desse texto. Olha o pessoal aí. É a geração a geração alfa, né? Não pode mexer o braço, é verdade. Olha só, duas gerações. Tem a geração de Josué. Nesse texto de Juízes 2 nos narra a geração de Josué. E nesse texto de Juízes 2 narra a geração pós-Josué, depois da morte de Josué. Uma geração dos juízes. A geração de Josué, o que seria essa geração de Josué? A geração que conviveu com Josué. A geração de Josué foi a geração que viu o rio Jordão abrindo. A geração de Josué foi a geração que viu as muralhas de Jericó sendo derrubadas com uma estratégia direcionada por Deus. A geração de Josué é uma geração que viu Josué orando e a rotação da terra parando para que o Josué pudesse vencer uma batalha com o exército de Israel. A geração de Josué é uma geração que colocou os pés da promessa, que recebeu a promessa da terra prometida. É uma geração que viu os grandes feitos de Deus da história. É uma geração que andou com Deus e teve experiências com Deus. É uma geração que recebeu uma promessa e viveu as promessas de Deus. É uma geração que possui marcas que nos inspiram. E também lições que a gente precisa aprender sobre o que fazer e o que não fazer. Geração de Josué. Então esse texto nos mostra. Nós lemos aqui nesse texto justamente sobre isso. O verso 6 ao verso 9, depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes, e continuaram vivos depois de Josué, e tinham visto os grandes feitos que o Senhor realizara. Então olha só, é uma geração que viu os feitos de Deus, uma geração que prestava culto a Deus. Essa é a geração de Josué, uma geração que viveu a promessa. Mas Juízes 2, do verso 10, nos fala de uma nova geração, que diz assim, ó, depois de toda aquela geração, está escrito no texto, Juízes 2:10, foi reunida a seus antepassados, depois que a geração de Josué passou, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que o Senhor havia feito por Israel. Olha só, ou seja, depois da geração de Josué veio uma nova geração, o texto escreve, veio uma nova geração que não conhecia a Deus e que não sabia o que Deus tinha feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Olha só, por não conhecer a Deus, essa geração, eles começaram a ter comportamentos que reprovavam o Senhor, começou a se envolver em idolatria, eles abandonaram a Deus e acenderam a ira de Deus sobre eles. Então você vai ver que, semelhantes às gerações que nós citamos do último século, as gerações de Josué e Juízes também carregam marcas específicas e elas distinguem uma da outra. E as marcas da geração de Josué, as suas práticas, apontam sobre aquilo que eles creem, o que eles praticam e o futuro que eles escolheram. Então, só que o que a gente vai trazer aqui, para a gente poder finalizar a nossa conversa, dessa manhã, quinta-feira, que a gente vai mergulhar sobre esse texto, é que as marcas espirituais, deixadas por essas gerações, que essas gerações carregam, não tem a ver apenas com um contexto histórico de um período X de anos, mas tem a ver com princípios espirituais, que vão conduzir um ciclo de promessa. Ou seja, as marcas dessas gerações influenciam na vida espiritual e na vida eterna que elas vão ter. Então nós vemos uma geração que conquistou promessas e viveu milagres, e vemos uma geração que viveu derrotas mesmo estando na terra da promessa. Olha só, vemos uma geração que conquistou promessa, a geração de Josué, e viveu milagres, e vemos uma outra geração que mesmo estando na terra da promessa, teve derrotas imprescindíveis, derrotas, melhor dizendo assim, terríveis, que é a palavra certa, derrotas terríveis, mesmo estando na terra da promessa. E elas tiveram colheitas específicas por causa do procedimento que tiveram. Gente, eu vou entrar sobre as marcas dessa geração no próximo live, porque são muitas marcas preciosas que não dá para a gente poder simplesmente aqui falar sem mergulhar. Mas eu quero convidar você que está entendendo que o contexto que você vive vai impactar de alguma forma, se a gente não se posicionar nele de forma assertiva, vai impactar no futuro que a gente vai colher. Vai impactar na forma como a gente vai viver, na colheita que nós vamos ter na nossa vida de acordo com as marcas. Então nós vemos nesse texto que existiu duas gerações.
Nós citamos 5 gerações: Baby Boomers, geração Z, geração Y, geração dos como é que é o nome da outra? Baby Boomers, geração X, geração Y, geração Z e a geração Alpha. E vimos que cada uma tem as suas marcas e cada uma tiveram as suas colheitas. E o texto que nós vamos mergulhar na próxima live é ver que esse texto de Juízes 2 nos apresenta sobre 2 gerações. Dá para ficar aqui o dia inteiro. Que bom. Agora, olha pra você, a internet, tudo que você faz aqui, as lives, vai aparecendo uns negocinhos aqui, balão voando, joinha. E aqui são 2 gerações. A geração de Josué e a geração pós-Josué, que é a geração de Juízes. Nós vamos definir essas 2 gerações. Nós vamos estudar sobre essas 2 gerações e ver que as marcas que cada uma delas cultivaram impactaram na vida espiritual e na vida que elas desfrutaram. As marcas. Então a geração de Josué teve marcas e a geração de Juízes teve marcas. A geração de Josué viveu experiências com Deus. A geração de Juízes atraiu a ira de Deus. A geração de Josué, uma geração que viveu milagres e conquistou promessa. A geração de Juízes é uma geração que estava com os pés na promessa, mas desperdiçou a presença de Deus. E tem marcas que a gente vai ver. Olha, se eu me comportar assim, eu vou estar me posicionando como aqueles que fazem parte da geração de Josué, que vai viver experiências com Deus. Mas se eu me posicionar de outra forma, eu vou fazer parte nessa nova geração, que é uma geração de juízes, uma geração que atraiu a ira de Deus. O que você quer atrair para a sua vida? Você quer atrair o favor, as promessas, a presença, o milagre de Deus? Ou você quer atrair a ira de Deus? Nós vemos 2 gerações nesse texto. Uma geração que atraiu milagres e promessas, uma geração que atraiu a ira de Deus e os afastou da promessa de Deus. Que o Senhor venha nos alinhar o nosso coração para fazermos parte de uma geração, independente do contexto que a gente vive hoje, mas de uma geração que tem experiências com Deus. Então a minha chamada, mesmo que não deu para a gente poder aqui aprofundar sobre as marcas da geração, a gente vai fazer na quinta-feira, mas a minha chamada para você nessa manhã é que, independente do contexto que você vive, independente do contexto que nós vivemos, nós precisamos ter pilares irremovíveis na nossa vida. E que nós sejamos uma geração, como a geração de Josué, que tem histórias com Deus para contar. Nós sejamos como uma geração como a de Josué, né, que vive, que conquista as promessas de Deus na nossa jornada. Uma geração que presta culto ao Senhor, independente das pressões externas. Uma geração que faz a diferença. A Pilação, hoje já foi uma explosão aí sem aprofundar, né? Que é bom. Então nós vamos aprofundar quinta-feira nesse texto, nós vamos mergulhar com base nessa visão e nos alinharmos para ser uma geração que o céu busca. Nós vamos ser uma geração que o céu busca. Nós vamos ser uma geração formada por cidadãos dos céus que habitam na terra. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus tenha misericórdia do Rio Grande do Sul, que Deus nos use ativamente, não só na oração, mas na ação, para sermos resposta de alívio para essas pessoas. Que o Senhor venha conduzir o nosso dia de forma em que cada ato da nossa vida, naquilo que a gente fala, na administração do nosso tempo, em cada ato nós possamos honrar o Senhor e que o Senhor venha lhe dar um dia marcado por experiências com Ele, de resposta à oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Quinta-feira, 7:1, aguardo você para nós podermos mergulhar sobre as marcas de uma geração que nos inspira e de uma geração que nos alerta. Ok? Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Tchau, tchau. Graça e paz.